Olá, como estão? Bem-vindos ao FMPcast. O tema de hoje, comunicação não violenta. Estamos aqui com o Dr. Leonardo Scofano Osso de Azevedo, que é delegado de polícia, delegado da Polícia Civil, mestre em Ciências Criminais pela PUC e também pós-graduado em Segurança Pública e Atividade Policial, autor de livros sobre o tema. Doutor, um prazer tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Muito bom dia, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com os senhores sobre um tema que eu amo de paixão, sou um verdadeiro entusiasta e para mim vai ser um prazer, uma alegria a gente poder trocar essa ideia. Muito bem, comunicação não violenta. Parte da onde esse termo engloba o que e por que nós precisamos desenvolver essa cultura? Excelente. Esse é um tema que foi desenvolvido e proposto por Marshall Rosenberg, num livro que leva ao mesmo título, Comunicação Não Violenta. Esse livro aqui laranjinha, o grande cânone do assunto. O Marshall se baseou basicamente na psicologia humanista de Carl Rogers e de outros professores. Ele foi PhD em psicologia e depois foi desenvolvendo a sua própria maneira de trabalhar, a qual ele deu o nome de comunicação não violenta. A grande proposta da CNV é buscar uma conexão genuína. E a partir dessa conexão, eventualmente, os conflitos se dissolvem. O Marshall costuma dizer, busque a conexão, busque a empatia consigo e com o outro. E a partir daí, começa-se a mediação, a partir daí começa-se a verdadeira resolução dos conflitos. Então não é feito para manipular, não é feito como um estratagema de negociação para vendas exclusivamente. Nada contra quem estuda negociação e mediação para uma venda. Não há óbice. Mas aqui se busca uma entrega compassiva entre os seres humanos, baseados em diversos componentes da CNV e distinções centrais. E a partir daí é que a mágica acontece. É o adequado para ambos. Sim, com toda certeza. Na CNV a gente estimula a gente estimula que todos os envolvidos consigam considerar nas suas decisões as necessidades de todos. As necessidades e os sentimentos de todos. Porque o que o Marshall observou no ambiente muito violento no qual ele cresceu nos Estados Unidos, se você não faz isso, em algum momento isso retorna para você. Então, se você estimula o julgamento, a comparação e a violência, ela pode retornar para você. No fundo, todos nós pagamos quando nós somos violentos uns com os outros. Sim. É como se a pessoa guardasse aquela mágoa para si e mesmo que ela não desconte em você que causou o dano, ela pode descontar em outra pessoa, geralmente mais fraca. E até o ditado popular, nesse sentido, ele entra muito bem, que é a corrente estoura no lado mais fraco. Então, às vezes, o próprio comportamento do bullying, do cyberbullying, é isso. Uma pessoa que sofreu uma violência, ela às vezes não consegue retribuir essa violência, não consegue resolver o problema de uma maneira adequada e pacífica, ela vai buscar outra pessoa para resolver a violência. Sim. Então, às vezes, uma das dinâmicas possíveis no bullying é a criança que sofre de uma violência paterna, materna, dentro de casa, ou do cuidador e da cuidadora, e ela não consegue lutar contra essa autoridade muito forte, ela vai fazer o bullying contra alguém no colégio. Contra um aluno mais fraco, contra um aluno menor. É uma dinâmica possível. Claro, o bullying é um super assunto, o assunto é complexo, enfim, existem diversas dinâmicas, mas a gente percebe que o ciclo da violência, ele costuma se retroalimentar. Eu visualizo, fazendo um parênteses, doutor, que não só nas crianças, né? Não Claramente, uma pessoa que tem um ambiente conflituoso dentro de casa, vai para a rua mais irritada, né? Irritadiça, então... Com toda certeza. É um desdobramento também disso que o senhor está falando. Exatamente. Por exemplo, às vezes o pai teve alguma questão comercial no trabalho, chega em casa, pode ser violento em função disso. A mãe, da mesma forma, não consegue lidar com isso, resvala na criança. A criança chega, também não consegue absorver, ela leva essa violência para o colégio. E aí o colégio vai tentar lidar com aquela situação. Então, esse é o que o Marshall conseguiu perceber, que a violência é sistêmica. Né? A violência, eu costumo dizer que ela é uma batata quente. Ninguém gosta de ficar com uma batata quente na mão.
Por mais frio que esteja hoje no Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Mas a gente tende a passar essa batata quente para alguém. Você recebe e fala assim, não, eu vou ficar com isso aqui, não vou. Então você recebe uma violência e você leva essa violência para outra pessoa. E onde que entra a CNV nisso? A comunicação não violenta tenta empatizar. Ela tenta enxergar para além da violência. Será que a gente consegue enxergar os sentimentos e necessidades de uma pessoa por trás do seu comportamento? Todo comportamento busca satisfazer uma necessidade. Qual é a necessidade que está por trás de determinado comportamento? E se a gente conseguir olhar e enfatizar a necessidade ou sentimento daquele interlocutor, daquele sujeito, daquela pessoa, porque geralmente quem faz violência está em sofrimento, será que a gente maximiza as chances de sucesso para uma conexão sadia, para uma resolução pacífica de conflitos? É a proposta do Marshall. Então, o que ele reparou? Que frequentemente a gente não consegue pedir exatamente o que a gente quer para as pessoas. A gente tende a exigir. Uhum. Geralmente, quando se exige, as pessoas elas resistem da onde elas podem a uma exigência. Existe uma autonomia muito forte no ser humano, que é uma tendência natural a talvez não obedecer outras pessoas. Isso ele observou de alguma maneira. Claro, às vezes uma pessoa tem mais, outra tem menos. Existem, pela própria criminologia, existe perfil de pessoas que se adequam às normas, existem perfis de pessoas que não se adequam. Mas, de um modo geral, o que a gente observa é que o ser humano tem uma tendência muito forte a respeitar regras e a obedecer a comandos que não foram feitos por ele. Isso é muito interessante. Eu digo uma questão muito engraçada. Eu estudei na UERJ, no Rio de Janeiro. E lá é um andar só do direito. Eu amo de paixão o Rio de Janeiro, enfim, amo a UERJ. Mas olha que coisa engraçada. Todos nós, alunos de direito, docentes, discentes, enfim, mestres, doutores, às vezes a gente não conseguia respeitar a regra da fila do elevador. Uhum. Como é que a gente explica isso? Isso. Lá na UERJ, você fala, é inacreditável. Pessoa com doutorado, pós-doutorado, não consegue respeitar a regra consuetudinária, entende? E eu incluso nisso. Então, às vezes eu falo, cara, hoje eu tô com muita pressa, eu vou correr, enfim, vou furar aqui, não sei o quê, poxa. Então, assim, como é que a gente explica isso? Pessoas que estudam as leis, às vezes, simplesmente não respeitam ali uma regra nesse sentido, uma regra teoricamente clara, né? Pra gente citar o nosso mundo futebolístico, a regra é clara. Então, o que se percebe muito? Olha, será que se a gente abrir mais o diálogo, será que se a gente usar os componentes da CNV, que são observação, sentimento, necessidade e pedido específico, são os 4 componentes da CNV, será que a gente maximiza as chances de sucesso? É a proposta do Marshall, é o convite. Então, o que a gente gostaria que os nossos interlocutores fizessem é, obviamente, se interessar pelo tema, é testar o tema, é conversar conosco sobre isso e viver. Eu te confesso, eu já estudo esse tema há uns 10 anos. Só que os 2 primeiros eu nem abri o livro, porque eu falei assim, isso aqui não dá certo. Não tem como dar certo. Eu vivia no Rio de Janeiro, muita violência. Então eu estudando, eu fui preparado na época pela minha faculdade, com imensa honra e com imenso respeito, para degladiar. A litigar, né? A litigar. Eu tenho estudado no meu trabalho de conclusão e, infelizmente, o ensino jurídico, ele ainda obedece uns dogmas, né? Sim. Atrasados do mestre, aquela coisa. Há pouco tempo não se falava com o professor, praticamente, né? Tinha que marcar a hora para falar com o professor. E é muito engessado ainda e se prepara para o conflito, para adjudicar, não para negociar. Apesar de o Código de Processo Civil em 2015 ter colocado como obrigação a mediação, a audiência de mediação ou conciliação. Sim. Mas voltando ao tema, então sim, a gente é preparado para o fight. Verdade. Então, o senhor apontou muito bem, porque é muito importante a gente abrir para os alunos essa possibilidade de resolução de conflitos pacífica. Os custos emocionais são menores para as partes, na imensa maior parte das vezes. Custos processuais. Você acaba conseguindo abrir um espaço de criatividade. Olha que palavra interessante. Às vezes a gente não costuma associar o direito e o aluno do direito, ou enfim, o estudioso do direito, o operador jurídico, a palavra criatividade. Quase sempre é o seguinte, olha, fato.
ele conhece a lei, ele aplica a lei, ele sabe mais argumentos, ele talvez tenha lido um pouco mais, talvez ele conheça a jurisprudência, o conjunto de casos daquela corte, talvez ele vá me servir mais como advogado. A gente não passa na epistemologia e na filosofia pela questão da criatividade. Será que existe criatividade? Será que a gente pode resolver um problema que não seja exatamente pelo que a lei imaginou? Até porque a própria lei, nós sabemos disso, a lei não consegue resolver tudo. Não. Ela não consegue densificar tudo. Sim. Eu vou mais longe do que isso. O professor Pozzebon, Fabrício Pozzebon, esposo da professora Fernanda Pozzebon, lá na PUC, ele nos deu um assunto acerca dos limites da razão. E eu, na época, sempre muito cético, me propus sempre uma pessoa muito racional, apesar de que não consigo, muitas vezes. Cheguei com um certo ceticismo na aula. Mas eu saí convencido de que a razão não resolve tudo. E isso é muito duro da gente se dizer isso, até para um virginiano, digamos assim, né, para um próprio delegado, enfim, quando eu percebi isso, né, e perceber isso levou um tempo, levou uma caminhada jurídico-acadêmica, intelectual, eu percebi, precisamos buscar outra coisa. A tecnologia, o conhecimento, a vivência que mais me apontou caminhos foi a comunicação não violenta. Nesse sentido de completar a razão, né, ou quando a razão não der conta do que a gente precisa. Empatia. Sim. Até se quiser restabelecer ou não perder o tecido social, né, que eu acho que é o fundamental. Né? Exatamente. Não desfazer a conexão, restabelecer. Uma questão de família, por exemplo. Né? Sim. Uma vendetta que se faz no valor por terra. Na herança isso é muito comum, né? Os irmãos se separam, né? Por conta disso. Quer dizer, às vezes se perde e aqui eu já vou desvirtuando o assunto, mas já vou voltar. Quem trabalha, por exemplo, num hospital com cuidados paliativos, sim, reporta médicos, enfermeiros, que o que mais as pessoas falam ali é sobre o arrependimento de ter escolhido, por exemplo, uma profissão, de ter brigado durante muito tempo com uma pessoa e quando viu na reta final, ali quando tá naquele momento difícil, que o que importava mesmo era o amor. Com certeza. Que é onde a comunicação não violenta me parece que vai. No fundo, a gente precisa se olhar, sim, melhor, de forma mais humana e amorosa. Com toda certeza. A proposta da CNV é claro, a gente fala de amor e de afeto com toda certeza. A grande pontuação que se faz agora é o seguinte: a gente não precisa amar para respeitar. Uhum. Isso é importante que se diga. Sim, sim. Mas é claro que você maximiza as chances de conexão e maximiza as chances de empatia e de rolar aquele sentimento, aquele momento, aquele feeling que você fala assim, puxa, essa pessoa me ouviu, essa pessoa me entendeu. É profundamente transformador para o ser humano quando ele se ouve no outro, quando ele pode se ouvir também, mas quando ele percebe que o outro o ouviu, por mais que não concorde, por mais que não ame, eventualmente. Uhum. Né? Então, o que o Carl Rogers já falava, e foi um dos mentores do Marshall Rosenberg, é que, pelo incrível que pareça, quando você se posta diante do ser humano e deixa ele falar, e vai ouvindo, vai espelhando, vai entendendo, vai traduzindo o que ele está falando em necessidades e sentimentos, você deixa um grande espaço de autonomia e de liberdade para ele se mudar. Uhum. A gente costuma dizer isso hoje na psicologia. Quer dizer, você consegue mudar o outro? Muito difícil. Acho difícil a gente mudar o outro. Eu não consigo dizer assim se eu já consegui mudar outra pessoa. Eu prefiro dizer o seguinte: criei as condições para que aquela pessoa mudasse a si mesma. Nesse sentido, é não violento. Porque é no tempo dela, no ritmo dela. Eu espelho para ela o que eu acho que eu estou ouvindo, do que eu acho que ela está dizendo. E aí, no diálogo, a gente vai checando. É isso mesmo que você está sentindo? Uhum. É isso que você está me pedindo? É possível para mim cumprir ou não? Uhum. Eu posso cumprir isso de bom grado? Está de acordo com as minhas necessidades ou não? Então, essa leitura da CNV pode maximizar com toda certeza o amor, o carinho, o afeto e o respeito social.
Então, respeito você aqui. E seguimos cada um a nossa vida. Inclusive, me lembrou um caso muito famoso de mediação policial, inclusive, porque é possível ter a mediação dentro da polícia, dentro de uma função tradicional da polícia e uma função de policiamento comunitário, sobretudo baseado também nas lições do Japão e de diversos outros países, um policiamento efetivo com busca na resolução de problemas, na institucionalidade não só da força, mas do poder do diálogo. Da cidadania. E da cidadania, exatamente. O senhor falou uma palavra-chave, o exercício da cidadania sem a violência. A polícia pode ajudar nisso. Por isso, né, eu sou apaixonado pelos programas de prevenção da polícia, em especial o programa Mediar, assim como o programa do Papo de Responsa, o programa Libertar e outros. Galera do bem. Teve um caso muito engraçado que o comissário Prats, né, fundador do programa Mediar, junto com a delegada Sabrina De Frente, grande pessoas, enfim, meus mentores, inclusive. O que o Prats narra? 2 vizinhos brigando por uma infiltração e acabou descambando por uma injúria, foi parar na delegacia. Na delegacia, eles descobriram uma coisa muito interessante. No final da mediação, não entraram em acordo. Olha que interessante, não entraram em acordo. Mas eles falaram assim, olha, a gente realmente tem que brigar no judiciário. E saíram abraçados da delegacia, sem acordo, porém abraçados, teoricamente apaziguados, sem mais injuriar um ao outro, e decidiram que, de fato, a arena daquele conflito ali seria o judiciário. Eu te pergunto, não teve um acordo, digamos assim, formalmente, assinado e remetido para homologação judicial, mas foi ou não foi uma mediação bem-sucedida, em certo sentido? Sim, se eles saíram assim de uma maneira respeitosa, né? Com toda certeza. Será que vai chegar o caso um pouco mais amaciado para o juiz, para o juízo? Daqui a pouco no churrasco nem vão levar adiante. Daqui a pouco adiante. no churrasco nem leva adiante. Entende? Então, isso também traz uma questão muito interessante. Às vezes é difícil medir o sucesso ou o insucesso da mediação e da própria dinâmica de comunicação não violenta como uma ferramenta de mediação, como uma ferramenta para resolver os conflitos. Mas é um caso notável da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, né, salvo engano, da região metropolitana, e que a gente traz para lançar luz e esperança nesse meio de resolução dialogada do conflito. Doutor, a gente, em função do tempo, não pode avançar muito, claro. Mas na palestra que eu acompanhei aqui, né, dentro da FMP, eu conheço o delegado de participar de uma atividade acadêmica aqui dentro da FMP no auditório, algumas semanas atrás. O senhor falou em algumas frases, para ser bem prático agora, para quem está nos acompanhando, que a gente pode compartilhar. Porque existe essa materialização da comunicação não violenta, né? O senhor já nos explicou aqui que tem que observar, evitar julgar e tal, mas tem algumas frases que podem servir de desarme para um conflito, né? Sim. Um questionamento em casa entre marido e mulher. Eu lembro que teve um entre marido e mulher. Enfim, então quais são perguntas ou afirmações, enfim, frases que podem materializar e colaborar nesse sentido para a comunicação não violenta? Vamos pensar junto aqui. Tem uma frase... Esqueci a toalha em cima da cama. Esqueci a toalha em cima da cama. Pela 10ª vez. Pela 10ª vez. Como é que eu posso... Como eu senti aqui... A mulher pode... Não esqueço. Não esqueço. Mas é um exemplo. Por exemplo, porque em alguns momentos a gente briga por questões... Claro. Com a cabeça nas nuvens e tal. E pode descambar para uma briga, efetivamente. Como se desarma? Usando a comunicação não violenta. Claro. Primeiro de tudo, a ideia é criar uma conexão genuína. E às vezes no exercício, na simulação, é mais difícil porque a gente não está tratando com as pessoas reais. Então isso foi algo que eu observei na prática. Reconheci e me arrependi. Exatamente. Tá. A grande questão, primeiro, é o seguinte. Um exemplo do marido que faz isso e a esposa, então, chegou na cama e a toalha estava molhada em cima da cama. É exatamente isso? Isso aí. Primeiro, se a mulher atacar o marido, o que a gente costuma perceber? Ele vai se sentir na defensiva, ele vai começar a dar uma desculpa para aquele fato. Então, a primeira diretriz da CNV seria o seguinte: para você não receber uma defesa, não ataque. Primeiro ponto. Ah, mas vai deixar a toalha em cima da cama molhada? Não. Você vai observar fatos. Esposo, calabreso, dito cujo, fulano, amor de minha vida, amor é mio, vem cá. Você sabe que eu te amo, você sabe que eu te adoro.
eu sei que você deve estar cansado. A gente não combinou de que a toalha não podia ficar em cima da cama? O que eu tô vendo aqui? E isso também com uma comunicação verbal adequada, porque o ser humano, ele é um ser comunicativo. Ele tá no ambiente comunicativo. Pragmática da comunicação humana, ele não pode deixar de se comunicar, é impossível. Se eu chegar aqui e ficar parado assim, sem falar nada, eu tô comunicando algo. Talvez indiferença, talvez indigestão, não sabemos, mas é impossível. Eu não consigo escolher não me comunicar. Então a gente precisa cuidar muito da nossa postura verbal e não verbal. Com a abertura, o que aconteceu, amor? Aí esse é o grande lance. A gente não usa a comunicação não violenta para manipular o sujeito. A gente usa para expressar nossos sentimentos e necessidades e a partir daí construir junto. De repente, nesse dia, ele acabou de ser demitido. Tem algo por trás que não estava. Tem algo por trás. O que aconteceu, amor? Não, um exemplo. A Moremi, a esposa, o que aconteceu? Eu cheguei em casa do trabalho, eu, infelizmente tive uma notícia horrorosa, eu ainda não estou conseguindo lidar. Desculpa, eu posso ali pegar a toalha, a gente, enfim, não sei, eu passo o secador, passo o ferro na cama, enfim. Então, se ela não der essa oportunidade para se abrir para o que aconteceu com o esposo, né? Claro, a gente tá construindo um exemplo, e no exemplo a gente pode viajar e trazer uma série de coisas. Poderia ter sido algo muito simples. Ih, amor, só esqueci e tal, não sei o quê. Sendo muito simples, o que pode acontecer? Você abre de toda maneira e ele vai expor. Não, ó, eu errei aqui e tal, posso pegar a toalha e botar ela no lugar correto. O que a gente pode pensar criativamente? Olha, amor, vamos fazer o seguinte, porque isso está se repetindo. Né? Vamos criar um exemplo aqui em que isso se repita. Vamos fazer o seguinte, para cada vez que eu achar a toalha molhada, você me deve um jantar. Deve um jantar pro casal. Deve um jantar pro casal e pros filhos. Vai ter que me comprar um vinho daquele que eu gosto. Vai ter que me trazer uma caixa de bombom. Veja, a gente pensou aqui numa solução em que, em certo sentido, vai trazer coisas positivas para ambas as partes. Você repara que talvez comprar uma caixa de bombom para a esposa nesse contexto dialogado pode ser muito mais um benefício para todos. Uma maneira singela e simbólica de representar uma reparação para aquilo. E aí talvez ele pense, puxa, eu vou ter que comprar, se eu não... Aí ele se lembra de que a toalha não pode ficar em cima da cama porque eles combinaram juntos que na casa deles a toalha não pode ficar em cima da cama molhada. Então, abrindo o espaço para diálogo, a gente consegue pensar de maneira criativa, ao invés de xingar, ao invés de gritar. Né? Claro, eu costumo brincar, se a pessoa entra na sala gritando, bom, calma aí. Se tiver pegando fogo, é bom que ela entre na sala aqui no podcast gritando e pedindo pra gente sair, porque faz sentido. Então antes de questionar e de julgar, eu tento reparar justamente isso. Qual é a necessidade por trás daquele comportamento aparentemente violento? O que ela tá sentindo? A esposa devia estar sentindo frustração. Porque talvez não fosse a primeira vez que ela falasse isso. Porque ela gosta de que a casa fique arrumada. Porque ninguém gosta de deitar na cama e sentir que a cama tá molhada, em específico no inverno gaúcho, né? Então, ela poderia falar isso também. Amor, eu fico muito frustrada porque eu quero deitar contigo numa cama gostosa, é o nosso momento de lazer ali no final da noite, e se você botar a toalha aqui em cima da cama, eu vou ficar resfriada, eu vou passar o resfriado para você vai ficar resfriado, as crianças vão ficar resfriadas. Enfim, a casa não vai funcionar. Eu quero entender o que está acontecendo contigo, porque não é a primeira vez que isso acontece. Será? Vou chutar aqui, né, expandindo sistemicamente. Será que ele, de repente, tem um diagnóstico de TDAH? Não sei. Sim. É Faz possível? sentido? Faz sentido. Faz sentido? Devemos explorar essa linha causal? Ele está passando por alguma coisa no serviço, no trabalho? Ou algum parente faleceu recentemente? Né? Então, tem toda essa... O ser humano é complexo? Demais. Cada um de nós é um universo, né? Somos o universo, estamos sendo cada vez mais dinâmicas exponenciais, estão mudando nosso trabalho, a nossa sociedade. Eu brinco, o meu avô hoje deve ter uns 87 anos.
como é que a gente explica o celular, o smartphone para ele? Como é que explica a convergência para ele? Que loucura, né? Então, assim, será que ele compreende? Eu acho que confesso. De uma vida toda analógica, né? Não, às vezes você sabe que quando chegaram as calculadoras, ele fazia a conta no papel. Ele passou um tempo fazendo a conta no papel para conferir se a calculadora de fato estava fazendo. Errado ele não tá. Não. Mas assim, olha que interessante. Hoje a gente faz isso. Hoje a gente às vezes escreve no GPT, eu até uso pouco. A gente escreve no GPT e dá uma conferida. De repente, daqui a 10 anos, as pessoas, gente, que caras loucos, né? Eles conferiam o que a IA estava fazendo, mas por que eles estão fazendo isso? Claro, gente, é um outro grande assunto para a gente falar, de inteligência artificial, enfim. Mas essa é uma proposta. Né? Inclusive, num mundo de inteligência artificial, num mundo extremamente automatizado, vale nós nos permitirmos esse espaço de escuta, uma escuta qualificada, uma escuta para compreender o outro e não apenas para apontar o dedo, né? Quando eu aponto o dedo, tem 3 apontados para mim. Essa é a proposta da CNV. Uma paciência. Vamos ouvir. Vamos dialogar. O Marshall costuma dizer: por trás de toda violência existe um comportamento. Existem sentimentos e necessidades. Por trás de toda violência existe uma necessidade não atendida. Qual é o grande passo? Será que se eu atender a necessidade por trás da violência, será que a violência para? Existem gritos que são gritos de socorro. Isso, inclusive, na infância e na juventude, a gente vê muito. Sim. É raríssimo você pegar um adolescente que viveu num ambiente estável, que teve as suas necessidades materiais e emocionais supridas, cometendo atos infracionais. Quase sempre, por detrás de um comportamento agressivo de um adolescente, você vai ver uma família desestabilizada, você vai ver violências transversais se comunicando, se potencializando para desgraça alheia, e esse adolescente está lidando como? Assim como o mundo lidou com ele, ele lidou com o mundo. Refletiu, né? É muito difícil a pessoa, sobretudo nessa fase de adolescência, que tem um pouco, né, um parricida, os adolescentes, eles naturalmente questionam mais as autoridades, até no próprio desenvolvimento da sua personalidade, ele costuma a se separar do pai e da mãe nesse sentido. Ele questiona um pouco o pai e a mãe, porque ele diz, cara, quem eu sou? Eu vim da minha mãe, vim do meu pai, mas né, se conhecer o pai, né, tem isso também, né, tô falando da minha realidade. Se conhecer o pai, se conhecer a mãe, se estiver ali com eles, ele tem um pouco essa questão. Olha, eu sou diferente. Então ele mata um pouquinho do pai e da mãe para criar a sua própria personalidade. Isso a gente sabe no ambiente saudável. Imagina num ambiente não saudável, num ambiente tóxico, com diversas vulnerabilidades sociais. A tendência macroeconômica, macropolítica, enfim, a tendência social é que muitos desses adolescentes vão pegar em armas. É isso que a gente está vendo. Por isso que os programas de prevenção primária, prevenção social, são muito importantes. O judiciário está atolado? Sim, muito. O MP está atolado? A polícia está atolada? Todos nós. Nós estamos vivendo uma sociedade, são massivos. Os processos não acabam. Não se resolvem. Outro assunto no qual a gente percebe uma super potência da comunicação não violenta na área empresarial, em especial porque no Brasil diversas empresas são empresas familiares. E o ser humano, apesar de ter essas caixinhas, a caixinha do emprego, a caixinha do trabalho, a caixinha da família, a caixinha da vida pessoal, elas se comunicam na subjetividade, na complexidade do ser humano. Será que relações familiares refletem na gestão da empresa? Obviamente. Será que uma comunicação não violenta, bem eficiente, no sentido genuíno, no sentido de procurar entender qual é o papel do meu irmão, o meu, e o que a gente vai conversar, será que pode ajudar na atividade empresarial, na gestão empresarial? E fazendo isso, reflete ou não reflete em toda a sociedade? Com certeza. Então a potência da CNV
é muito fundamental, porque ela pode transformar o nosso tecido social, e é isso que sustenta o direito em última análise. Né? Eu tive professores que falavam assim, primeiro que o papel aceita tudo. Uhum. Segundo, que o que é a Constituição? Claro, a gente poderia aqui dissertar diversas e diversas vezes, rios de tinta, livros e mais livros. A Constituição, ela é o que a gente diz que ela é, e ela é o que a gente faz. E ela é o que a gente vê no dia a dia. Papel, livro, a gente tem um monte. Às vezes abre-se uma divergência com 6 posicionamentos bem fundamentados. Eu lembro muito bem do ministro Barroso, em um dado processo, eu não lembro se foi o processo do mensalão, mas ele comentava assim, olha, aqui eu me sinto confortável decidindo tanto pro A quanto pro B, porque existem bons argumentos, tanto pro A quanto pro B. E retomo a fala anterior. Quando a razão não é suficiente, do que a gente pode se valer para resolver de maneira mais eficiente, mais agradável, mais pacífica aquele conflito? Será que é analisando as nossas necessidades, conversando com o outro, olhando um para o outro, sentando de maneira franca, retomando aquele conflito que a gente pontuou? Olha, eu botei a toalha porque aqui hoje, eu tô assim, desculpa. Não, tudo bem, amor, uma vez ou outra não tem problema. Só não quero que vire um hábito, meu medo é virar um hábito, porque agora nós estamos no verão, então tá tudo bem, tá tudo certo, enfim. Uma vez não deu nem tempo, eu já olhei e já peguei aqui. Então assim, cada conflito, cada caso é um caso, merece um olhar adequado, merece tempo adequado, né? Isso que é interessante também. O Barbosa Moreira, grande processualista de processo civil, ele dizia, o processo não é fast food. O processo tem seu próprio tempo. Uhum. Da mesma maneira, a mediação de conflitos, a comunicação não violenta. Não é uma audiência de 15 em 15 minutos que vai resolver. Você não consegue ouvir muito bem uma pessoa, às vezes, em 15 minutos. É preciso um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, permitir-se refletir no outro, né, segundo a própria psicologia humanista, que é a base da comunicação não violenta. Então, eu acho fenomenal. Estou sempre à disposição de vocês. Para mim, assim, é uma alegria, né? Esse livro, ele tem, inclusive... Por favor, eu vou aproveitar o ensejo e que tu conduza, a gente deixa na imagem aqui, a pessoa pode procurar esse, assim, uma trilogia básica, ou esse livro mais o teu, mais tem um da Polícia Civil da sua vivência que é interessante, que a gente mostra para que sirva de ponto inicial para a turma. Claro. Que tal? Esse livro aqui é o grande cânone da comunicação não violenta. Ele é o livro tradicional, tá? Tem edições mais novas dele, né? Esse aqui é bem antigo, esse aqui tem mais de 10 anos, ó. Já tá velhinho, né? Mas é um bom livro. E tem edições mais novas em que se colocam capítulos que fazem uma conexão maior entre a comunicação não violenta e o Instituto da Mediação. Tem diversos motivos para que algumas pessoas diferenciem, mas aqui, nesse reduzido espaço, o que a gente pode dizer? A comunicação não violenta como uma ferramenta da mediação. Então você gera a conexão, você gera a empatia, observando, pontuando necessidades e sentimentos, verbalizando sentimentos, ouvindo as outras pessoas e pedindo exatamente aquilo que se quer. O que é engraçado, nesse conflito da toalha, o que geralmente a gente faz? A gente grita, a gente xinga, a gente olha aí, ó, de novo, não sei o quê. Mas no fundo, o que a gente quer é que a pessoa... Você pode vir aqui, por favor, retirar a toalha? Talvez se a gente fizesse só isso, a gente não xingava a pessoa que a gente diz que ama, a gente não elevava o nível de estresse dela, a gente poderia pedir um bombom de compensação, depois falar assim, olha, para cada vez que eu pegar a toalha em cima da cama, vai ser um bombom, vai ser um chopp, vai ser uma música que você vai ter que tocar para mim, vai ser uma música que você vai ter que compor para mim, né? O meu interlocutor é um músico, eu estou diante de um artista aqui. Vai ser um livro que você vai ter que escrever, vai ter que botar um parágrafo em minha homenagem no livro, na próxima, para cada vez. Entende? Então a gente pode abrir o espaço para soluções criativas. Então tem a comunicação não violenta e tem também, como você bem mencionou, o nosso livrinho, né, dos relatos policiais de diversas mediações que aconteceram.
É o livro de comemoração de 10 anos do Programa de Mediação de Conflitos da Polícia Civil Gaúcha. Um programa que é, assim, olha, pelo que eu olhei no mundo, em números absolutos, ele é um dos maiores programas de mediação de conflitos policial no mundo, em função do próprio tamanho do Rio Grande do Sul. São mais de 150 núcleos na Polícia Civil Gaúcha, diversos profissionais já impactados com comunicação não violenta, com material para poder resolver pacificamente os conflitos. Então é muito interessante. Tem aqui diversos casos em que a gente pôde levar realmente uma solução do problema para a pessoa, porque isso também acontece com o policial. Quando a gente está na ponta, a gente não consegue ver o resultado do processo. São milhões de processos, milhares, né? Um policial lida com milhares de processos durante sua carreira, com toda certeza. Então, quando você consegue ajudar que a pessoa, ela própria, junto com a outra parte, chegue numa solução amistosa, isso dá uma satisfação pessoal para o policial. Isso protege o moral do policial. Isso protege a sua sanidade mental. Protege a sanidade mental das partes, do juízo que vai receber um processo a menos, economizando dinheiro, inclusive, no sentido do gasto público, e você leva, de fato, a solução para as pessoas. As pessoas saem felizes da delegacia. O Fred Didier diz que a justiça não se dá, efetivamente, só pela ação, né? Pelo ato, pelo processo. Se dá quando as partes saem insatisfeitas, né? Talvez a grande questão da sensação de justiça seja essa. Exatamente. E tem uma questão interessante que a gente poderia entrar um pouco mais na psicologia da coisa. E aí se diz, né? Isso aí eu deixo para o interlocutor pesquisar, até porque pode entrar numa área muito espiritualista, enfim, não sei se é a nossa proposta aqui. Mas será que o que a gente não resolve com uma pessoa, a gente repete com outra? Não sei. É algo que vai ficar. A gente vê muito isso no âmbito da violência doméstica, infelizmente, né? Um problema sistêmico, a polícia não vai resolver sozinha, precisa do MP, precisa da sociedade como um todo, de todo mundo, da escola, de todas as instituições, porque a polícia não resolve sozinha a violência doméstica. E o que a gente repara às vezes? Se você tiver uma postura muito tradicional, sem olhar para o ser humano, sem olhar para a prevenção, sem olhar para a própria reflexão dos seres humanos ali envolvidos, aquele agressor saindo eventualmente da punição da cadeia, sem nenhum repertório, o que ele vai fazer? Ele vai agredir de novo, talvez outra mulher. Aquela mulher que de repente foi submetida a uma violência e se viu fragilizada, se ela também não tiver o apoio social da polícia e de todos os interlocutores, aquele agressor ele pode ser preso. O processo pode ter funcionado bem nesse sentido. O cara tá preso. Se ela não mudar, se ela não conseguir se reerguer, ela pode buscar outro agressor. Repete o padrão, né? E aí, do ponto de vista da gestão policial, da gestão de conflito, da gestão da justiça, a gente não resolveu o problema. A gente pode ter condenado a pessoa, mas o problema a gente não resolveu. Então, será que a comunicação não violenta pode ajudar a nós lidarmos com as nossas frustrações e caminharmos para uma vida mais saudável? Acredito que sim. Muito bem, a gente conversou aqui com um especialista em comunicação não violenta. E é importante para você que quer ser advogado para todas as funções, na realidade, né, dos operadores do direito, ter em mente esse lado mais humano da profissão. Então, gostaria de agradecer ao delegado Leonardo Escófano Osso de Azevedo, né, delegado da Polícia Civil, mestre em Ciências Criminais e pós-graduado em Segurança Pública e Atividade Policial. Os livros, você pode procurar ele. Qual a sua rede social, doutor? Leonardo, Escófano Osso de Azevedo. Na verdade, só Escófano. E deixa eu te presentear com o meu livro. Por favor. Que eu trouxe. Né? É um pequeno livro de contos, um super pequeno livro de contos, um projeto pessoal. Né? Tive muita ajuda de muita gente, mas eu queria deixar aqui para ti muito obrigado. Como presente e agradecimento. Né? Um livro que a Vou gente... assinar daqui a pouco. Depois da gravação, claro. A gente assina, por favor. É um livro que a gente trouxe justamente os pensamentos de comunicação não violenta, os pensamentos filosóficos de não violência para estimular. Será que a gente consegue pensar diferente? Será que a gente consegue, lendo histórias ficcionais, enfim,
será que a gente consegue pensar um pouquinho mais na não violência? E eu mesmo leio o livro. Várias vezes eu me pego fazendo uma violência, fazendo alguma coisa. Aí eu falo, bom, acho que eu tenho que ler o Ad Astra de novo, né? Então é um livro que eu fiz com muito carinho, recebi muita ajuda. Talvez ajuda espiritual, não sabemos. Fica a critério dos leitores. E que eu te presentinho com muita alegria, realmente. Muito obrigado, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Esse tipo de assunto é importante porque vai além, né, da lei, do código. Sim. E a gente precisa humanizar as relações em tempos de inteligência artificial, em que a gente está se desumanizando muito rapidamente. Um grande abraço a você, muito obrigado, doutor. Sorte, saúde, vida longa. Obrigado a todos nós. E nos reencontraremos na próxima edição do FMPcast.